Bom, primeiro, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas. Antes de iniciarmos o nosso painel, me pedem novamente que avisem que temos interpretação simultânea. Então, aos colegas que desejarem escutar toda a discussão em português, por favor, cliquem na opção abaixo no Zoom que se chama Interpretation em inglês e escolham a opção português. Mark, as I told him, and as I told all the colleagues from other parliaments, if you wish to hear everything in English, please go to interpretation and choose English. Bom, com isso dito, é um prazer ter todas e todos aqui neste primeiro encontro dos parlamentos de língua portuguesa a respeito da inteligência artificial, e é uma honra para mim poder moderar esta sessão com os secretários-gerais e com a administração dos parlamentos a respeito de um tema tão importante. Eu desenhei um formato para conduzir esses trabalhos, permitindo que cada um dos representantes tenha uma fala inicial de cerca de 8 minutos a respeito de qual a sua visão sobre as principais áreas das operações parlamentares que poderiam ver avanços através da integração de tecnologias avançadas de inteligência artificial. E, adicionalmente, em sua visão, o que significa um parlamento moderno na era da inteligência artificial generativa, que vamos explorar um pouco mais na segunda sessão de hoje. É algo que foi amplamente acessível através do ChatGPT, do Gemini, do Copilot e de tantas outras ferramentas. E, por favor, fiquem à vontade para compartilhar quaisquer exemplos do seu parlamento considerem relevantes. Eu vou iniciar convidando o Dr. Rui para fazer a sua exposição inicial a respeito deste tema pelo tempo de 8 minutos. Dr. Rui, por favor, fique à vontade para usar a palavra. O plenário é seu, o floor é seu. Muito obrigado. Cumprimento de novo todos os colegas presentes, dizendo que nós damos uma grande importância à inteligência artificial, embora estejamos ainda numa fase precoce da sua utilização e consideramos da maior importância a adoção da inteligência artificial no acesso à informação, a sua conjugação com as aplicações existentes, de forma a que a informação possa ser indexada de forma automática, com ganhos significativos da sua indexação a vários suportes, tanto a informação em formato digital, no que diz respeito aos documentos de texto, aos vídeos e às fotografias que constituem os suportes essenciais, designadamente no que diz respeito aos debates parlamentares e ao cruzamento dessa informação. Nós, com a adoção de mecanismos de inteligência artificial, podemos otimizar essa informação e ter uma recuperação da informação, podemos dizer, quase em 360 graus. Isto é, tudo aquilo que contiver informação sobre um determinado membro do Parlamento, sobre um determinado deputado, podemos, com uma relativa facilidade, encontrar a informação que lhe diz respeito das diversas componentes da sua atividade. Não só a atividade de deputado, mas imaginemos que ele tem bibliografia escrita. Nós podemos, e se essa bibliografia estiver em suporte digital, podemos ter acesso, não é verdade, àquilo que escreveu, aos textos, às comunicações, enfim. E isso constitui uma mais-valia preciosíssima. Esse é um passo que nós pensamos poder dar em breve, também na área da automatização de processos, na área da inovação. Nós temos um projeto nessa área, de resto o único que está em produção, que tem a ver com a transcrição automática dos debates, na área da redação. Entrou em produção há cerca de 6 meses e isso contribui de forma muito significativa
desde logo para a diminuição do tempo de transcrição. Ela é praticamente imediata, a sua crescente utilização permite dar uma maior eficácia ao resultado da transcrição automática, permite que o acesso a essa informação, quer por parte dos deputados, do ambiente interno do Parlamento, quer por parte dos cidadãos, seja muito célere. Cada vez detectamos menos erros de transcrição e isto, evidentemente, não significa que não seja necessário um reforço da revisão. Isto é, também nessa área houve que readaptar as equipas, transformando a função de redator na função de revisor, porque, designadamente, no que diz respeito à redação dentro da sala das sessões, das pessoas que tomam nota dos à-partes da sessão, a transcrição automática aí não se aplica, porque nesse caso é preciso reconhecer quem foi o autor daquela à-parte que não vem discriminado no texto. E, portanto, há alguns pormenores que requerem esse reforço da revisão, mas o resultado final é uma grande eficiência na adoção da transcrição automática com recurso à inteligência artificial. E porquê? Justamente porque nós perseguimos esta ideia desde há muito tempo e não havia disponível no mercado, nem disponível para desenvolvimento, um software que nos permitisse ler com eficácia as diferenças de sotaque, as diferenças de pronúncia, o ritmo do discurso. Daí resultavam imensos erros, o que não era produtivo, tendo em conta que o processo desenvolvido manualmente era mais rápido do que o processo automático. Foi justamente a introdução da inteligência artificial, na nossa opinião, que permitiu dar este salto enorme. E por isso, nós, com esta aplicação que está em produção, como vos disse, há 6 meses, estamos muito satisfeitos e a adoção destes mecanismos a outras áreas, citadamente o que acabei de dizer relativamente às aplicações que tramitam o processo legislativo e que nos trazem a informação da atividade parlamentar, isso com certeza que, uma vez criadas as condições, e as condições adiante já que são, primeiro, o estudo da sua aplicabilidade, em segundo lugar, o planeamento do trabalho, resultado também de consultadorias que nós temos externas, porque nós temos uma pequeníssima equipa nas tecnologias de informação, devo dizer, temos 7 assessores, e isso significa, não é, um enorme trabalho, um enorme empenho e uma enorme vontade de progredir. E é isso que verdadeiramente nós temos. Para terminar, há ainda uma outra área que julgo que a inteligência artificial nos trará enormes benefícios, que é na área da segurança da informação. Isto é, até aqui, os sistemas eram reativos. Nós íamos à procura de soluções para aquilo que nos tinha atacado. Julgo que com a inteligência artificial, esse paradigma muda e passará a haver uma proatividade caracterizado, imagine, o vírus que eventualmente nos ataca ou que está em circulação, é possível, através da inteligência artificial, encontrar os mecanismos corretos, rápidos e eficazes para o combate a essa ameaça. Para já era o que tinha para partilhar convosco. Enfim, agradecendo a vossa atenção, estando evidentemente, quer eu, quer os meus colegas, disponíveis para o diálogo e a partilha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui, pela sua exposição inicial. Nós faremos as exposições dos outros colegas e depois teremos uma sessão de perguntas e um debate entre todos vocês, e o tempo permitindo também, acolhendo perguntas e comentários da audiência aqui presente. É um prazer e uma honra reconhecer agora a doutora Filomena da Conceição, diretora-geral do processo legislativo da Assembleia da República de Moçambique. Doutora Filomena, por favor, fique à vontade para fazer a sua exposição inicial, também no tempo de 8 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito boa tarde. É sempre uma honra, um prazer juntar-me a vós para juntos debatermos, conversarmos sobre alguns aspectos que são de interesse dos parlamentos da CPLP. É sempre uma honra encontrar o Dr. Rui Costa, o Nenias, o Márcio, o professor Luís, e também me sinto um pouco pequena nesta matéria, porque eu não sou das TICs, sou de outra área, mas as TICs acabam desembocando nos meus interesses. Para responder à questão que é nos colocada pelo professor, em primeiro lugar, eu diria que é necessário, sim, a introdução de novas aplicações informáticas nos nossos parlamentos, principalmente no parlamento moçambicano, mas, entretanto, é necessário nós pensarmos de outra forma como é que nós podemos concretizar estas nossas intenções. Primeiro, nós poderíamos utilizar o sistema informático para interação com o eleitorado. Criarmos uma profunda plataforma, darmos a conhecer ao eleitorado da existência dessas plataformas, que no final do dia haveria de facilitar a interação. Não precisaríamos necessariamente de ir ao encontro fisicamente do eleitorado, mas poderíamos interagir de forma virtual e as nossas preocupações e as preocupações do eleitorado poderiam também ser ouvidas. Mas, entretanto, é necessário que o Parlamento seja aberto, que nós façamos o exercício de nos dar a conhecer a existência destas plataformas e até que ponto estas plataformas são fidedignas, porque senão poderia passar de uma conversa entre dois. Então, precisamos de criar uma confiança no eleitorado sobre a utilização e eficácia destas plataformas. Dizia bem, e partilho da opinião do secretário-geral adjunto de Portugal, meu amigo Rui Costa, da necessidade dos áudios, dos vídeos, de transformarmos o áudio em escrita e este áudio e escrita ser de uma forma mais rápida possível. Eu diria em tempo útil, fazer a transcrição dos debates em tempo útil. Entretanto, ficariam apenas os debates transcritos. O que acontece, os outros atos que acontecem dentro da sala ficariam à parte. Então, se calhar, teríamos que estudar a melhor forma de envolver não só as tecnologias de informação, mas também termos lá a presença humana, para termos uma radiografia cabal do que aconteceu dentro do debate parlamentar. E não só, também poderíamos pensar na formação. Por exemplo, em Moçambique, se eu não estiver errado, devem ser 8 funcionários que estão nas TICs. É muito pouco para fazer assistência de um parlamento, é muito pouco. Então, precisaríamos de nos empenharmos como é que eu diria, apostar na formação. E hoje em dia, quem não tem TIC não tem nada. Então, teríamos que apostar na formação, mas uma formação consistente, uma formação atualizada, por forma que no dia a dia, os nossos funcionários das TICs pudessem estar dentro dos assuntos e fazer com que os deputados também possam entrar, passo a expressão, na onda. Uma outra questão que poderíamos abordar
com relação às TICs e à inteligência artificial. Não menos importante é o problema da regulamentação. Acho que o Parlamento não é uma instituição isolada, ela tem que estar a agir em consonância com os outros órgãos de soberania, principalmente com o governo, que é o nosso principal cliente. O Parlamento de per si, se calhar, só produz 2 ou 3% da produção legislativa e a restante vem do governo. Então, deveríamos estar alinhados, mas alinhados no sentido de ter uma regulamentação para que todos esses órgãos envolvidos na produção legislativa pudessem ter um alinhamento. Portanto, isto é na questão de aceitabilidade e precisão. E voltando à precisão, aceitabilidade e segurança da informação, sobre pena de termos uma informação e depois, do outro lado, ser deturpada e depois ficamos sem saber aqui onde é que ocorreu a deturpação. Então, são estes aspectos que eu haveria de pôr na mesa e dizer que, a nível de Moçambique, está-se agora com uma série de propostas de leis relativas às TICs, à inteligência artificial, a proteção de dados. Soube ainda ontem que o governo já tem isto em cima da mesa, mas está aguardando pelo um apoio do Banco Mundial, que vai ser o suporte para levar avante este projeto. Em linhas gerais, se calhar poderia avançar nestes termos, se não tiver sido alongada ou curta demais. Obrigada. Mas como estamos aqui no debate, depois o resto poderíamos ver mais para frente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena, pelas suas considerações iniciais também. Um prazer tê-la aqui conosco hoje. Gostaria de convidar agora o doutor Márcio Tancredi, do Senado Federal do Brasil. Tancredi, por favor, fique à vontade para usar a palavra por 8 minutos também. Você está no mudo, Tancredi. Bom, Luiz, bom dia e boa tarde a todos, né? Cada um o seu tempo. Eu queria agradecer muito inicialmente a você, Luiz, e aos organizadores desse encontro, ao Roberto Lamário, meu amigo Fernando Meriguim, ao doutor Neemias, né, por ter a oportunidade de a gente trocar um pouco de ideia, trocar informações, trocar um pouco das notícias do que a gente vem fazendo com inteligência artificial nos nossos parlamentos. É um assunto muito importante, né, mas é um assunto que se transforma a cada dia. Então, a gente tem sempre a impressão de que está começando um debate, né? Não que a gente está continuando o debate. A inteligência artificial já é uma coisa mais antiga, né? E ela vinha sendo executada de uma forma, digamos assim, um pouco tradicional, né? Pelos usuários, pelos parlamentos, inclusive, mas, de repente, a gente teve o surgimento das formas generativas de inteligência artificial, que, de uma certa forma, zeraram um pouco o jogo, né? Quem estava na frente, quem estava atrás, ficou todo mundo no mesmo lugar, porque é muito difícil, nesse momento, a gente ter um posicionamento estratégico razoavelmente duradouro, válido, né? Com relação a esse tema. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é que eu imagino que a gente já tem uma noção, pelo menos básica, daquelas áreas em que, nos processos tradicionais do parlamento, a inteligência artificial pode nos ajudar, né? Colocando eficiência na área administrativa, fazendo com rapidez as transcrições de texto, que são a base, né, do processo legislativo. Mas eu acredito que o futuro da IA, com relação à atividade parlamentar, ela se calca muito numa área nova, que a gente tem explorado pouco, que a doutora Filomena acabou falando um pouquinho sobre isso, eu queria pegar daí, que é a relação com os eleitores, a relação com o cidadão, né? A gente vive num mundo de uma linguagem muito hermética, e a gente percebe que a inteligência artificial é capaz de, com rapidez e com bastante eficiência, sumarizar, simplificar e fazer com que a complexidade, né, de um texto, vale dizer também de um texto de natureza legislativa, possa ser consumido com mais facilidade pelo cidadão. Então, talvez uma proposta interessante seria a gente tentar focalizar como que a gente consegue traduzir, né, o debate parlamentar, o avanço da conversa acerca da legislação
para o eleitor, para o cidadão. Eu acho que seria um ganho interessante, e não só para a gente falar para o cidadão, mas especialmente para a gente ouvir o cidadão, né? O Senado tem um programa antigo, chama E-Cidadania, onde a gente permite que o cidadão faça proposta de projeto de lei, que ele apoie determinadas iniciativas parlamentares e que ele adentre e faça parte de audiências públicas. A quantidade dessas pessoas que praticam esse tipo de interface conosco é muito grande e, eventualmente, a gente tem dificuldade com os meios tradicionais de lidar apropriadamente com a riqueza de informação que o público nos traz, né? E eu acho que, talvez, o João Lima, eu estou vendo que está discutindo também, está participando de um projeto nesse momento, né, em que nós vamos tentar, de uma certa forma, clusterizar o tipo de opinião que tem sido dado em determinada audiência com relação a determinado projeto e fazer com que a gente tenha uma percepção um pouco melhor, um pouco mais qualificada do que o público está nos dizendo. Então, também para ouvir o público, né, seria importante. Então, acho que essas áreas, né, eu vou evitar um pouquinho, né, os comentários que os colegas de teoria já fizeram, que são importantes com relação à segurança da informação, com relação a cuidado no tratamento de informação de natureza pessoal, os dados pessoais, mas eu queria frisar um pouquinho isso, que eu acho que é uma coisa importante, talvez seja uma dimensão que a gente precisa explorar um pouco mais nesse momento. Eu acho que vou ficar por aqui, Luiz Comeide, e a gente fala um pouquinho sobre os projetos, o que está acontecendo nas outras perguntas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Tancredi, pelas suas considerações iniciais. Queria conceder a palavra agora ao Mark Soder, da Accenture Lateral Technology. Mark, eu estou falando em português, mas espero que você consiga me entender apropriadamente. Por favor, fique à vontade para realizar a sua apresentação pelo tempo de 8 minutos. Very good. Thank you, Luis, and thank you all. It's really a pleasure and an honor to be a part of this panel and this group and this discussion today. I represent a company that has been working to modernize the legislative processes since the mid-2000s, more than 20 years. Our particular focus is on modernizing systems around the lawmaking document, the life cycle of legislative proposals, bills, and the law. Our technologies are focused on implementing web-based systems for legislative drafting, amending, publishing, and consolidation, the heart of the legislative process. We've replaced old mainframe systems and other technology that is often decades old. We've worked with the US Congress, US states, and governments around the world to digitize these processes and bring what we call a data-first philosophy and practice to modernization. So you would think that I would be a strong proponent of rapidly expanding AI applications in the legislative environment and would be working hard to convince our clients to hurry up and get on board with some of the astounding and rapid advances in AI technology. For companies in this space, it has been a little like a gold rush, with vendors trying to be the first to step forward and offer the latest in generative AI applications, chat tools, and the like. There are a lot of consulting dollars to be made right now, and as government officials feel pressure to work these new technologies into their lawmaking processes, our company should be right there with them, showing how AI can change everything. But we're not. While we are investigating the use of AI components in future systems, we are extremely cautious and moving very slowly and deliberately regarding AI adoption for legislatures. For what we do, serving parliamentary counsel in the drafting and amending of laws and regulations, as is true of so many functions in a legislature, precision and transparency are mandatory, as is confidentiality in the specific area of attorney-client privilege. Setting AI loose on the challenge of drafting or amending legislation today seems fraught with risk. We know that generative AI today can hallucinate, and that can be disastrous in a legislative environment. You may have heard about the New York City government chatbot last month that continuously misinformed citizens about the law regarding licensing a business in the city. Government officials thought that letting an online chatbot guide entrepreneurs through the process of opening and operating a business would be helpful and efficient. Turns out the chatbot was dangerously inaccurate and regularly giving the wrong answer to questions about property rental regulations and workplace rules.
Obviously, these kinds of black box information retrieval systems would be disastrous in a legislative environment. Also disastrous would be the implementation of a generative AI system to assist with language generation that isn't in a closed system. If the large language model used is not part of a closed system, the risk of breaching the confidentiality required by Parliamentary Counsel would be enormous. That hasn't stopped member offices in the US Congress and state legislatures from doing what we've all been doing, experimenting with ChatGPT, AI chat, and other generative AI tools to draft documents, including resolutions and legislative proposals. This has generally been done only for publicity purposes, but Congress has taken this seriously, with House administration and leadership working to set guidelines and rules for the use of AI. House administration and digital services have committed to continuing study and a regular schedule for updating findings and rules about the use of AI tools. The best and most useful technology applications are developed in response to a specific problem. What we have to keep asking, is there really a problem to solve? One example of a legislative problem being solved in part by AI is the implementation of what we call the comparative print suite in the US Congress. The complexity of federal legislation here has long been a challenge for members and staff, one that over the years has only grown as federal legislative proposals have grown in size, regularly reaching hundreds and sometimes thousands of pages in length. This has made it exceedingly difficult to determine precisely the impact of specific legislative proposals or provisions, or to see clearly how a legislative proposal has changed as it moves through Congress. My company, Accenture, worked with the US House Clerk and their team to develop an application that visualizes changes in existing law created by amendments and legislative proposals. The comparative print suite also displays in fine detail changes between drafts of legislative proposals. This is a major advance for both transparency and precision in the legislative process. We developed these applications in part through the use of AI, natural language processing tools, and that effort began way back in 2017. So it's had a lot of time to mature and be very carefully implemented. As we think about the dramatic impact of ChatGPT in the last year, this is a reminder that forms of AI have been a part of legislative technology for quite some time, typically in the use of algorithms in certain applications, including search and other research tools. So to come back to the original question, what does a modern parliament look like in an era of widely accessible generative artificial intelligence? I hope it would not look very different. While lawmaking must be responsive to the larger changes and trends in society and technology, it works best when it is deliberative and contemplative. I hope we only see slow, careful, and sensible adoption of certain AI tools, and always under the supervision and control of humans, professionals. Today, for example, we see test uses of summarization and speech recognition technology for the transcription of debates. If carefully monitored and checked by human editors, this can be an important step forward for efficiency and transparency. Generative AI has our attention. We're all talking about it all the time. But we also know there's plenty of other work to be done to modernize and digitize legislatures, from replacing those mainframe systems to updating broken workflow tools and drafting systems. AI in its many forms is and will be a part of this work. Again, while this may sound strange coming from a technology vendor, I urge legislatures to take a very slow and cautious approach to its implementation. Thank you very much, and I look forward to a very good discussion today. Luis. Muito obrigado, Mark, pelas suas considerações iniciais no dia de hoje. Gostaria de convidar o Neemias Moachendo, da Assembleia Nacional de Angola, para fazer a sua exposição inicial também pelo tempo de 8 minutos. Neemias, por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Boa tarde mais uma vez a todos. Bom dia para alguns países. É um grande prazer estar aqui em representação do secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola. E eu, como diretor de Tecnologia de Informação, tenho esta nobre missão de falar não só da parte do legislativo, mas também da parte mais técnica do uso da inteligência artificial nos nossos parlamentos.
Bem, eu gostaria de iniciar a minha abordagem aqui falando sobre, essencialmente, todos nós sabemos o que os parlamentos produzem. E os parlamentos produzem leis. Só que ao longo dos anos, estas leis vão se transformando numa grande quantidade de dados. E com isso é preciso que nós consigamos então trabalhar nestes dados. E realmente o que a inteligência artificial tem feito de vantajoso nos últimos tempos é que já é possível nós trabalharmos melhor estes dados para que o cidadão, o beneficiário final da lei, consiga perceber o trabalho que está a ser desenvolvido nos parlamentos e, essencialmente, que transformações terão estas leis nas suas vidas para melhor compreensão. Para os parlamentos, existe aqui uma grande variedade de áreas que poderiam usar a inteligência artificial e que todos, no processo da feitura da lei, irão beneficiar-se. E eu começaria aqui por falar das áreas de redação. Nós, na Assembleia Nacional de Angola, temos uma área de redação para a feitura de atas e do diário da Assembleia Nacional. E o uso da inteligência artificial por meio de uma aplicação que nós adquirimos, com o nome de Audimos, tem facilitado bastante a nossa área de redação para a feitura das atas. Nós demorávamos, quando era feita por meio dos nossos colegas, 15 dias para termos uma ata finalizada. Uma ata de uma reunião plenária, imaginemos, de 6 horas. Hoje em dia, com o uso da inteligência artificial e a transformação do texto, do áudio em texto, por meio da transcrição automática, nós demoramos cerca de 4 horas ou menos para transcrever 6 horas ou 8 horas de uma plenária. O que significa que, a este nível, a inteligência artificial foi vantajosa para o nosso Parlamento. Reduzimos a carga horária dos colegas que perdiam muito tempo a transcrever os textos, aumentamos a produtividade e reduzimos o erro, tal como o Dr. Rui, secretário-geral adjunto da Assembleia da República de Portugal, referiu-se também relativamente ao uso da transcrição automática no Parlamento deles. Então, esta é uma das áreas da redação que efetivamente a inteligência artificial trouxe vantagem para os parlamentos, porque passamos a produzir muito mais rapidamente as atas, passamos a ter menos erros e, acima de tudo, passamos a facilitar a vida dos colegas que trabalham com sistemas de taquigrafia, no caso do Senado e da Câmara dos Deputados, mas no nosso caso, Moçambique, Angola, Portugal, a área de redação. Uma outra área que eu diria que a inteligência artificial veio para beneficiar é a área de comunicação institucional dos nossos parlamentos. Nós hoje temos parlamentos a desenvolverem algoritmos para o resumo dos textos jornalísticos, o que facilitaria também ou facilitará bastante a vida dos nossos colegas da área de comunicação institucional. Não só na praticidade, na rapidez em que os colegas passarão a emitir as suas notas, as suas peças jornalísticas, mas também, provavelmente, na redução das horas de trabalho para a produção de uma peça, ou mesmo para fazer resumo de vídeos, em que nós, utilizando algoritmos específicos, conseguiremos fazer a redução e também, ao mesmo tempo, fazermos uma compilação mais certa dos vídeos ou dos acontecimentos numa plenária e termos peças jornalísticas com a maior brevidade e facilidade possível. Outra área em que podemos beneficiar especificamente do uso de inteligência artificial seria a área de estudos parlamentares. Nós aqui temos um gabinete de estudos parlamentares e que os colegas destas áreas produzem uma quantidade de textos legislativos e acreditamos que, à medida que formos desenvolvendo algoritmos para estas áreas, os colegas não só terão textos bem mais elaborados, resumidos e, ao mesmo tempo, práticos para os deputados consumirem e, principalmente, para a população que, na maior parte das vezes, acha que os textos são complicados demais para serem mastigados. E então é uma área de estudos parlamentares que também nós podemos
efetivamente a beneficiar-se com o uso da inteligência artificial. A outra área que nós poderíamos falar tem a ver com a parte da cibersegurança, que nós hoje, com o uso da inteligência artificial, conseguimos ver comportamentos de máquinas e rapidamente mitigar o risco dos ataques cibernéticos que temos nos nossos parlamentos. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, todos nós, sem exceção, estamos postos a ataques cibernéticos. E com os métodos tradicionais de proteção de dados, era difícil e muitas vezes nos apercebíamos quando o ataque já estava a acontecer. E hoje, com a inteligência artificial, conseguimos monitorar com maior eficiência, com maior eficácia e olhar para comportamentos não só de ataques externos, mas também de ataques internos, o que facilita e melhora bastante a vida de qualquer departamento de IT. Nós, na Assembleia Nacional de Angola, falando também sobre um dos projetos de uso de inteligência artificial, tem a ver com a transmissão das reuniões plenárias, que nós queremos incorporar 2 algoritmos para a transmissão das reuniões plenárias. O primeiro algoritmo tem a ver com a legenda das reuniões plenárias. Quando estiver a acontecer uma reunião plenária para pessoas com deficiência auditiva, nós queremos gerar algoritmos no sentido de que essas pessoas possam acompanhar a legenda daquilo que está a ser dito na reunião plenária em tempo real. Um outro projeto que está neste preciso momento a acontecer tem a ver com o uso de câmeras de auto-tracking com inteligência artificial dentro da sala do plenário, em que são cadastrados todos os deputados e a Câmara, em função da fala, do pedido de palavra do deputado, a Câmara vai ao encontro do senhor deputado, reconhece automaticamente que é o deputado e mostra para a nossa sala o nome do senhor deputado e fixa enquanto o senhor deputado estiver a fazer uma intervenção dentro da sala do plenário. Portanto, todas estas tecnologias de inteligência artificial realmente vêm para ajudar, para minimizar o erro, para reduzir aquelas tarefas que são repetitivas e que dão trabalho aos colegas, no sentido de, acima de tudo, termos os parlamentos modernos, termos os cidadãos informados e esclarecidos sobre a atividade parlamentar e legislativa de cada uma dessas casas de lei. Para finalizar, Luís, nós aqui temos uma grande variedade de áreas, mas eu gostaria aqui de fazer uma provocação a todos os colegas, principalmente para as áreas de finanças. Como nós poderíamos, no futuro, visto que nós tratamos uma grande quantidade de dados e, sobretudo, números, como podíamos melhorar no futuro as nossas casas de leis no tratamento de dados financeiros. É uma proposta e uma provocação que eu deixo aqui para os colegas e obrigado. Peço desculpa se me excedi no tempo, Luís. Obrigado, caros colegas. Muito obrigado, Neemias, e esteja certo que eu já fiz a anotação sobre a sua provocação para que nós possamos explorar tanto hoje como no futuro. Pois bem, eu gostaria de iniciar o nosso debate de hoje e eu inicio com o Dr. Rui, e eu quero centrar minha pergunta aqui em algo que é a especialidade dos senhores e das senhoras, que é o processo legislativo em si, o assessoramento regimental e o assessoramento. O Neemias me deu uma ajuda aqui, muito bem, muito obrigado. Quando eu digo redação, eu digo o assessoramento para a redação de proposições, de propostas legislativas, de propostas de lei, de propostas normativas. Dito isso, como a integração dessas ferramentas de inteligência artificial, elas podem gerar eficiência, elas podem tratar a quantidade vasta de dados que o parlamento detém. Contudo, existe um risco da imprecisão, mesmo que dentro ali de uma margem academicamente aceitável. Para o Poder Legislativo, qualquer margem de erro não é aceitável e requer a revisão humana. Então, gostaria de perguntar ao Dr. Rui quais medidas podem ser tomadas ou já estejam sendo tomadas para garantir que a informação processada no parlamento, dentro das áreas regimental e da área de redação de proposições,
seja precisa e confiável. E a segunda pergunta, que eu acho que alguns colegas já abordaram, mas fica aqui em aberto também, como que essas inovações podem ajudar a contribuir para aumentar a eficiência do trabalho legislativo nessas áreas? Doutor Rui, por gentileza, o senhor tem 4 minutos para sua exposição nesse tema. Muito obrigado pela questão, que é muito pertinente. Como eu referi, neste momento só temos em produção a área da redação, isto é, a transcrição das atas, e não ainda a tramitação do processo legislativo. Isso é o que está em planeamento, está a ser estudado para futura implementação. O rigor das atas, como muito bem referiu, é da maior importância. Inclusive porque as atas constituem um meio de prova. E um meio de prova jurídico e em tribunal. E por isso, qualquer vírgula pode alterar o sentido de uma frase. O que significa, como eu também há pouco disse, que nós servimos da inteligência artificial para a rapidez e a eficiência das transcrições, mas isso não dispensa de forma nenhuma um reforço na revisão. Isto é, quem tem a responsabilidade de rever o texto dos documentos, no que estamos a falar, nas atas das sessões plenárias e nas atas das sessões de comissão. E essas comissões são tanto as comissões permanentes como as comissões, por exemplo, de inquérito. E imagino que é uma comissão de inquérito com falhas, com omissões ou com erros. Isso seria um desastre completo. Poria em causa todo o sistema, poria em causa o próprio Parlamento e a credibilidade do Parlamento. Por isso, nós damos a maior importância, e então nesta fase em que estamos a começar a implementar estas novas tecnologias, numa revisão muito rigorosa, que permita que o Parlamento confie 100% nos documentos que saem para os cidadãos e nos documentos que são arquivados. Porque não nos esqueçamos que essas duas componentes são essenciais. Desde logo aquilo que é exposto, aquilo que é difundido, tem que estar no absoluto rigor do que foi dito, do que foi escrito e do que foi transmitido, mas aquilo que é arquivado tem que ter a mesma equivalência, porque é o que fica para o futuro e que não só constitui o tal meio de prova do que falei, mas constitui uma fonte histórica essencial para os vindouros. E isso constitui para nós uma enorme preocupação. É que os meios tecnológicos e a evolução tecnológica não faça perder aquilo que a ação humana, a ação dos funcionários, e é claro, nós temos aquela frase que vem do latim, errar humano est, isto é, errar é humano. Mas no Parlamento, neste tipo de documentos, os erros não podem ser permitidos. E então, como é que nós nos salvaguardamos da inteligência artificial, dos automatismos, de uma certa facilidade que acaba sempre por ocorrer quando nós adotamos estas novas tecnologias? É o rigor da mão humana, que apesar de tudo, é como nas cirurgias da medicina, não é? Nós temos, enfim, processos automáticos, os robôs, etc., fazem essa cirurgia, mas eles são manuseados pela mão humana, e a mão humana vigia. Isto prende-se com outra problemática, que é, no fundo, o que há pouco se falou brevemente, que é, no fundo, até onde vai a inteligência artificial. Que mecanismos regulamentares
têm que ser criados para que a mão humana e a mente humana dominem a inteligência artificial, porque isso é essencial. É essencial para o ser humano, é essencial para as instituições e é essencial para o futuro. Todos nós queremos, cheios de entusiasmo na inteligência artificial e nas novas tecnologias, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer, é que elas devem estar ao serviço da humanidade e não ao contrário. Eu, quando digo da humanidade, é sentido lato, neste caso ao serviço dos parlamentos, do trabalho, da atividade parlamentar e no resultado que nós todos queremos tirar daí. E, no fundo, estas são as nossas preocupações com aquilo que estamos a trabalhar já em produção e, sobretudo, isto prende-se já com a minha próxima intervenção, com aquilo que estamos a planear para podermos agir no futuro. Julgo ter respondido, mas se não, estou à disposição. Muito obrigado, Dr. Rui. É muito interessante o que o senhor traz. Eu me recordo de um comentário que fiz em uma discussão sobre este tema na Commonwealth Parliamentary Association, no CPA, quando discutiam mídias sintéticas, ou deepfakes. E eu pontuei sobre exatamente isso que o senhor traz agora, sobre a importância dos registros taquigráficos como meios de prova. Porque como você contrapõe a imagem fabricada de um parlamentar fazendo o discurso no plenário do parlamento, e como você argumenta com o cidadão que aquilo de fato não aconteceu. A única forma de fazer isso é com registro oficial, taquigráfico, com fé pública. E é fundamental que não haja um erro. É óbvio, um erro pode sempre ocorrer, tanto com o uso da inteligência artificial como o uso dos servidores, né, dos seres humanos, mas é ideal que esse meio de prova não tenha, ou tenha o mínimo de erros possível com essa finalidade de manter a confiança pública na instituição. Doutora Filomena, gostaria de ceder a palavra à senhora também por 4 minutos a respeito deste tema. Por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigada. Bem, com relação às medidas mesmo de precisão, não iria fugir muito do que disse o secretário-geral adjunto de Portugal, que a presença humana é necessária. É necessária porque a inteligência artificial, o seu nome já diz tudo, é artificial. Nós queremos uma inteligência verdadeira. Então, chamamos aqui o homem que é para tornar este artificial algo verdadeiro. Então, a presença humana é sempre necessária justamente para desfazer os equívocos, para trazer o que não ficou claro, trazer como claro, pôr o preto no branco. Então, é sempre necessário ter a presença humana. Não queremos descurar da inteligência artificial, das vantagens que traz, até ajuda muito, e o engenheiro Neemias disse muito bem, muitos avanços, reduz stress, reduz sobreposição de trabalho, mas é necessário que no final do dia nós tenhamos a certeza do aquilo que aconteceu e como aconteceu. Então, a inteligência artificial ajuda, mas e depois a mão humana tem que passar por lá para trazer esta aceitabilidade, esta certeza dos dados que lá constam. Aqui em Moçambique nós temos várias províncias e o nosso sotaque em português varia de região para região. Eu quero dizer dedo e sou capaz de pronunciar teto. Então, a inteligência artificial é capaz de escrever teto. Então, vai desfazer todo o discurso. Então, tem que aparecer ali a inteligência humana, que é para dizer, não é teto, mas é dedo. Dedo. Então, para dizer que é sempre necessário que a inteligência humana esteja por perto, que é para clarificar, que é para dar mais certeza, que é para dar mais aceitabilidade ao nosso trabalho parlamentar. A nível de Moçambique, para algumas questões já estão mais ou menos ultrapassadas, que tem a ver mesmo com sistemas informáticos com relação ao pagamento. Nós temos um sistema chamado EasyStaff, que é para pagamentos com a despesa do Estado, o sistema eFolha, que paga os salários, o sistema de recursos humanos, os sistemas de pagamento. Estes são todos
eletrônicos. Já reduz a sobrecarga, reduz a imprecisão, mas sem descurar, como eu vou dizer de novo, sem descurar da presença humana para dar um clique, para dizer, ok, confirmo que o que aqui foi feito na e-folha, confirma-se os dados que aqui estão. Então, é sempre necessário que trabalhemos sim, mas sempre em direção de criar o mínimo transtorno possível nos nossos trabalhos parlamentares, naqueles que necessariamente interviu a inteligência artificial. Aqui em Moçambique, ultimamente, nós estamos a utilizar, o papel já é zero, já ninguém utiliza papel, a informação toda parlamentar é descarregada no dispositivo do deputado, é descarregada no dispositivo do funcionário e é posta à disposição do público em geral. Mas, de quando em vez, aparece uma informação deturpada. Então, sempre perguntam, mas isto não foi uma montagem? Não, não foi montagem, é verdadeiro. Então, é preciso tirar este preto e pôr no branco. Então, só para dizer que há cautela, temos que ir trabalhando com este IA, a cautela, devagarinho, até que nós possamos atingir o ponto aceitável por toda a sociedade, sem que possam desconfiar de nós. E disse muito bem, Neemias, problema da segurança da informação, a proteção da informação. Tem que ser toda ela direcionada para este ponto, por forma que possamos estar todos seguros, tranquilos no trabalho que estamos a fazer, sem sempre estar a questionar: será que é verdade? Será que não foi deturpada? Será que não foi manipulada esta informação? Então, há que pensar, refletir muito bem quais são os mecanismos para nós tornarmos esta informação credível. Obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena, pelas suas considerações. Gostaria de convidar o Dr. Márcio Tancredi para fazer a sua exposição a respeito desse tema. Tancredi, você gostaria de usar a palavra por 4 minutos também? Pois não, Luiz, obrigado. Eu acho que, com relação a esse tema, o importante é a gente ter noção, né, de qual que é o risco aceitável para cada processo. Eu acho que, para qualquer tratamento, né, que se faça, é relevante a gente entender qual que é o impacto, né, que o erro vai ter e analisar o risco desse impacto. Você está aqui, em alguns casos de projetos que a gente está levando nesse momento aqui no Senado brasileiro com relação à inteligência artificial. Inicialmente, um projeto já antigo, já consolidado, que em 2019 ele colocou a distribuição automática para os pedidos pedidos de estudo que eram dirigidos à consultoria legislativa. Né? Esse não foi um projeto que trabalhou com índice de acerto prêmio, né? Foi na faixa de 85%, mais ou menos, mas foi aceitável à época porque a gente tinha, depois, né, a pessoa que recebia aquele trabalho podia fazer uma checagem. Então, não havia necessidade de a gente ter um nível de acerto tão grande, né? E a eficiência do processo como um todo ficou muito apoiada com relação aos resultados. Nesse momento, a gente está operando o que a gente chama de sistema de transcrição inteligente, que é um sistema de registro automático da fala, mas esse automático é o registro, né? Para que a publicação desse resultado aconteça, a gente continua tratando o texto com revisão. Então, a revisão humana para efeito do texto legislativo, por enquanto, pelo menos, né, ela é intransponível, a gente tem um caráter de oficialidade, de registro oficial, né, que essa fala tem, ela que produz, na verdade, né, a decisão legislativa, e a gente precisa cuidar que ela seja o máximo veraz, o máximo perfeito, o máximo de acurácia possível. Então, a revisão, nesse momento, como em Portugal é feito também, ela é inevitável, e a gente tem trabalhado nisso, mas com perspectivas de um ganho de eficiência muito grande e um ganho de eficácia também, porque, na verdade, a liberação desses textos, né, que no Senado brasileiro eram feitas em termos de dias, hoje está em termos de horas. A gente tem condição de soltar e publicar esses textos com muita rapidez, né, porque a transcrição era a parte mais elaborada, que consumia mais tempo, consumia mais recursos do processo. A gente fazendo apenas a revisão do texto ficou uma coisa um pouco mais simples. Um projeto que estão em andamento hoje, né, projetos que a gente deve entregar em 2024, por exemplo, como
2025, desculpa. Sistemas de classificação de documentos legislativos, né? Esse também é uma área em que a gente pode perfeitamente usar modelos até tradicionais de inteligência artificial. É muito provável que a gente consiga um bom desempenho, né, do classificador automático, e à medida que o risco desse processo é mais baixo do que o processo anterior, é possível que uma eficácia na faixa de 95%, por exemplo, por só dando um número hipotético, seja satisfatório, e a partir daí a gente possa já entregar esse processo para o automático. Porque o ponto relevante é, se um documento legislativo for indexado de forma inadequada, o que é que vai acontecer? O resultado vai ser que ele vai ser mais difícil a recuperação. Esse não é um evento, né, tão crítico assim, então a gente pode trabalhar com um nível abaixo do ideal em termos de performance. Reconhecimento facial nas votações, né, é um projeto também que devemos entregar no ano que vem, e é um projeto mais complicado, porque a gente pode estar, daqui a pouco, fazendo com que textos e votos, né, sejam ligados à identificação da face do parlamentar, né? Nesse, a gente vai precisar de ter um nível de acurácia muito maior do que, por exemplo, no caso da indexação. Na geração automática de textos legislativos, que é um projeto também que estão prevendo que entregamos ano que vem, haverá necessidade sempre de ter, né, a revisão do interessado. Então, o interessado que colocou as condições para a fatura daquele texto, né, ele deverá necessariamente fazer a revisão e liberar como seu. É uma prática que hoje já está virando absolutamente comum a partir, né, da identificação dos problemas de acurácia de informação que o ChatGPT apresenta. Então, qualquer hipótese de você usar, por exemplo, um ChatGPT de qualquer das plataformas disponíveis aí, para efeitos oficiais, você vai ter que ter uma revisão própria e vai ter que liberar. A responsabilidade de liberar o texto é do autor, não é da ferramenta, né? Da mesma forma, outros sistemas, para 2024, que temos dois, né? Talvez o João fale um pouquinho depois sobre esse que ele está trabalhando nele, o sistema de produção de notas técnicas orçamentárias. Esse é um sistema feito para produzir texto de natureza muito técnica, e o técnico, que é o autor dele, terá que fazer a revisão, né? Da mesma forma, a classificação de emendas orçamentárias, né? Esse é um texto cuja classificação tem um efeito bem mais relevante, né, e mais importante do que aquele da classificação de documentos legislativos, e que pode ter, inclusive, impacto na rubrica orçamentária daquela modalidade que está sendo classificada. Então, esse também necessariamente haverá de ser revisto individualmente, caso a caso. Então, passando um pouco por esses casos, a gente vê, né, que há níveis diferentes de tolerância com relação ao erro, e que as ferramentas hoje, nenhuma delas tem capacidade de entregar uma acurácia de 100%. Então, à medida que você precisa de um pouco mais de acurácia em função do risco que foi identificado, né, do impacto que esse do risco do erro tem com relação à finalidade do processo, acredito que a gente vai ter que modular isso enquanto as ferramentas vão evoluindo. Por enquanto, acho que esse é o panorama. Para o futuro, é possível que o nível de perfeição do trabalho das ferramentas aumente muito, e aí a gente vai ter que rever um pouco a maneira como a gente está decidindo isso hoje. Muito obrigado, Márcio Tancredi, pela sua exposição. Gostaria de conceder a palavra ao Mark Stoller, para que ele faça uso da palavra por 4 minutos para falar sobre esse tema também. Mark, por favor, fique à vontade. Okay. Thank you, Luis. I think we're here in the U.S. We're seeing similarly what we like is a measured and careful approach to implementing some of these tools, with the awareness that we're constantly introducing risk into these systems that need to be 100% accurate in order to maintain the confidence of the public in our systems and the confidence of what we're doing in parliaments and legislatures. But I know that is difficult with the pressure that many of us are seeing from members and member offices, where they're seeing AI and generative AI tools out in the public and thinking that, well, we need to have these here. And so then that pressure gets pushed to the IT teams to try to come up with ways to implement something
something quickly, because as we know, legislative members always like to feel, or at least appear to be, and want to be in tune with the public and aware of public pressures. So it is a balancing act that we have to have. But I too am seeing, and we've been participating in tests and work on some of the smaller tasks, classification of bills, for example, and tagging of content in bills, trying to use AI to assist with that, and saving, which has the promise of saving lots and lots of time. And when I talked earlier about we need to be aware that we're trying to solve specific problems, that's a good problem to try to solve, where so much time can be spent on that task. In the same way that using AI to assist with transcription of debates and voice to text kinds of things. Problem there is that we're still seeing the balance in time savings versus the amount of time that a human has to put into checking and making sure that that transcription is 100% accurate or very close to that. There's still not quite the time savings that we hope to see. But overall, we know that things are moving very fast. We have to remember that generative AI and the introduction of ChatGPT was only, a little more than a year ago, less than 2 years ago. And that things have moved very, very rapidly since then. The models are getting better and better. So I think there is a lot of great promise in what kind of time can be saved, what kind of tasks can be taken care of by AI, which will then allow us humans to work on more substantive matters and work on the things that really matter. So I'm hopeful, but I also keep wanting to remind all that we need to be very careful and measured in our approach. Thank you. Muito obrigado, Mark Stoddard, pelas suas considerações. Eu gostaria de encerrar agora essa rodada convidando o Neemias para fazer as suas considerações a respeito desse tema. Neemias, por favor. Obrigado, Luís. Relativamente a essa questão sobre a precisão dos dados, eu queria aqui dizer que a IA generativa, por norma, ela baseia-se na produção de novos conteúdos e informação. E esta forma de nós ensinarmos, treinarmos a IA para absorver os novos conteúdos faz com que, em alguns casos, tenhamos as imprecisões. Nós, tecnicamente, eu e o João Lima, em tempos participamos num evento organizado pelo Senado e pela UIP, em que nós falávamos de alucinações. E, basicamente, o que acontece na inteligência artificial, em algum período, é nós fazermos pesquisa de algum dado e termos um retorno da informação contrária àquela que nós pesquisamos. Isto porque estamos a treinar um sistema. E então, partimos do pressuposto de que a informação que é inserida nestes sistemas já deve garantir os 4 pilares da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Todos os parlamentos atualmente têm guias de uso dos sistemas informáticos, têm guias dos sistemas de redação, têm fiscalização humana de todo o processo que está a ser feito por sistemas, tanto de IA como toda outra e qualquer tecnologia. Portanto, no processo da implementação de qualquer tecnologia, tal como disse o Dr. Rui e também a doutora Filomena, é importante que tenhamos a ação humana para fiscalizar o produto final que é desenvolvido pela IA. Obviamente, com o tempo e à medida que vamos treinando estes algoritmos, eles vão se tornando cada vez mais confiáveis e trazendo-nos dados mais precisos. Mas isto requer algum tempo, porque a quantidade de dados que vamos inserindo faz com que eles treinem, com que eles aprendam, porque é a inteligência artificial que nós estamos falando. Então, o que nós precisamos aqui é garantir que desde o processo, o início do processo, até o fim deste processo, nós tenhamos a ação humana para fiscalizar todo o processo, os dados que estão a ser inseridos e, no final,
fazermos a conferência do dado final que a própria aplicação de inteligência artificial vai fornecendo para cada um dos pesquisadores e por aí fora. Obviamente, todo este trabalho que é feito é um trabalho exaustivo no início, mas que no final tem resultados tremendos para cada um dos parlamentos, porque estaríamos a ensinar o algoritmo a aprender com bancos de dados, tanto públicos como banco de dados privados, sobre novas palavras, sobre novos conteúdos, e no final teremos então dados, legislações mais concretas sobre o processo que o indivíduo, o cidadão, pesquisa dentro desses sistemas. Então, eu diria que, no fundo, o que nós temos estado a fazer é confiamos nos sistemas, mas obviamente eles não são 100% robustos. Há sempre uma margem de erro. E esta margem de erro é comatada ainda, por enquanto, com a ação humana. Talvez no futuro, à medida que formos alimentando os sistemas, consigamos ter 99,9% de eficiência dos dados. Mas até lá ainda temos um caminho muito longo e teremos de ser nós humanos a fazer o trabalho dos sistemas. Muito obrigado, Neemias, pelas suas considerações. E você traz um ponto muito interessante. Mesmo que aumentemos a acurácia, ela chega a 99, 99,9, ainda assim é necessária a revisão humana. E você me traz agora à memória dois artigos um artigo que já escrevemos, o outro que estamos escrevendo ainda, sobre dois casos muito interessantes, usando a integração desses LLMs, né, os Large Language Models, do ChatGPT da OpenAI, do Google, da Microsoft, que são ferramentas de linguagem, não tenha o conhecimento do processo legislativo, da técnica legislativa, mas uma experiência muito interessante realizada pelo Parlamento Europeu fez a integração de um modelo de linguagem, do Claude, que é um modelo mais específico para o francês, para conseguir analisar o banco de dados do Parlamento Europeu. E, muito interessantemente, a Câmara dos Deputados do Chile faz algo similar, aí usando um teste de diferentes modelos de linguagem, tanto o ChatGPT, o Gemini, para que este modelo analise os dados do parlamento e dê uma resposta em um modelo mais amigável para o parlamentar, eventualmente, ou para o cidadão, para o servidor a respeito de diferentes temáticas, por exemplo. Qual a legislação vigente a respeito deste tópico? Então, concordo com todos os colegas, mesmo que a acurácia, mesmo usando essas ferramentas que eu descrevi agora, que vocês todos descreveram, seja de 99,9%, ainda assim, não é recomendável de maneira alguma que este produto, essa informação, seja disponibilizada, seja para o público interno, muito menos para o público externo, de maneira sem supervisão. Então, eu encerro aqui essa minha consideração e parto para a minha última pergunta, e eu peço que o Dr. Rui inicie as suas considerações a respeito do planejamento. Aí eu penso no planejamento estratégico do parlamento, pensando na adoção dessas ferramentas no futuro e quais ações seriam necessárias, aí pensando do ponto de vista do planejamento financeiro, do planejamento de adequação dos recursos humanos da casa, ou outras considerações que o Dr. Rui queira trazer, por exemplo, com relação ao regimento interno, ao regulamento do parlamento, como podemos preparar o parlamento para a chegada dessas tecnologias de uma forma mais adequada. Doutor Rui, por gentileza, o senhor tem 4 minutos. Muito obrigado. Esta é uma questão, de certo modo, complexa. Eu explico. O nosso Parlamento em Portugal acaba de recomeçar a atividade depois de ter sido dissolvido, ter havido novas eleições e de terem entrado 2/3 de novos deputados. Eu, quando digo novos deputados, quer dizer deputados pela primeira vez, não estavam em legislaturas, não estiveram em legislaturas passadas. Perdão. Isto é como um comboio, um trem, como se diz no Brasil, que vem numa velocidade relativamente elevada e que de repente
tem que parar numa estação e a seguir noutra estação, porque nós tivemos uma legislatura apenas com 2 anos, quando as legislaturas são de 4, e há um planeamento estratégico que se faz para ser cumprido. Como todos nós trabalhamos nos parlamentos sabemos, quando há uma interrupção da legislatura, é como se diz, para tudo, quase tudo. Quase tudo. Bem, então, estas questões das novas tecnologias, não é? É preciso depois retomar, por vezes não propriamente no ponto em que estávamos, mas por vezes até num ponto um pouco mais atrás, para primeiro explicar à nova administração porquê é que nós estávamos com aquele trabalho e quais são os méritos e os benefícios para o Parlamento daquilo que estamos a fazer. Bem, e estas interrupções trazem sempre outros constrangimentos que todos nós também conhecemos. Primeiro, a preparação da nova legislatura, o acolhimento aos novos deputados, os instrumentos que temos de fazer isto, significa que temos que fazer uma interrupção nos trabalhos normais, que em tempo de legislatura normal não teriam sequer feito um stop para que outras urgências dessem lugar à execução do planeamento que já tínhamos. Bem, posto isto, esta pequena introdução, eu digo que neste momento em que acabámos de começar uma nova legislatura, em que o programa do Governo acabou de ser discutido no Parlamento e que agora novos atos legislativos de grande urgência estão a dar entrada na mesa, e isso equivale também a um outro aspecto, que são as prioridades do Estado. Isto é, toda a gente está mobilizada para aquilo que é a primeira prioridade, que é responder eficazmente às necessidades do processo legislativo, às iniciativas legislativas que agora estão em cima da mesa e que são, porventura, um pouco mais urgentes do que aquilo que são os instrumentos que nós precisamos de criar para dar a resposta mais rápida, mais eficaz, mais atual às necessidades do Parlamento. Nelas se incluem a inteligência artificial e a adoção sempre crescente de novas tecnologias. Nós, efetivamente, estamos a elaborar estudos com vista à adoção de propostas que contemplem a inteligência artificial, designadamente no que diz respeito ao tratamento da informação resultante do processo legislativo. E isso significa que temos que olhar para esse objetivo de forma global. O seu planeamento envolve várias direções da Assembleia, do Parlamento, não é? Desde logo como locomotiva as tecnologias da informação, mas depois o apoio parlamentar, depois a comunicação, depois a direção de informação e cultura, porque nós funcionamos como um sistema de vasos comunicantes e como tal temos que trabalhar em conjunto. E este trabalhar em conjunto envolve muitas vezes, e todos sabemos isso, ultrapassar uma circunstância que é fundamental, que é vencer a resistência à mudança. Todos nós sabemos que quando nós remamos num sentido, há sempre membros da tripulação que remam ao contrário. E isso, para quem tem a responsabilidade de dirigir, muitas vezes é altamente frustrante, porque nos vemos confrontados com aquele argumento de que isso não pode ser, isso não nos faz ganhar tempo, isso só nos atrasa, isso não tem correspondência nem adesão a esta realidade. Eu já trabalho aqui há muito tempo, eu sei que isto é assim, eu sei que isto sempre vai ser assim.
E por isso, isto que eu estou a dizer é fundamental. É preciso ter a firmeza necessária para dizer não, mas nós não queremos ir por aí. Nós queremos outro caminho. E o outro caminho é o caminho do desenvolvimento. Nós queremos adotar as tecnologias que verdadeiramente, reconhecidamente, nos vão ajudar a ser mais eficazes e mais céleres na disponibilização da informação. Porque é disso que se trata. É da disponibilização da informação e é do tratamento da própria informação. Porque nós, com a adoção da inteligência artificial, nós conseguimos, numa mesma aplicação, cobrir várias áreas do Parlamento. Há bocadinho falou-se na comunicação. Bem, a comunicação é, digamos, a ponta final, que é o lançar da comunicação já tratada, mas nós temos a montante, não é? Muito trabalho para fazer, desde logo aquilo que é, a partir daquilo que é a atividade atual, para ir para o passado, conjugar o passado com o presente, que é aquilo que está contido nos arquivos e que tem conexão absoluta com o presente, não é? Porque as coisas não estão desligadas umas coisas das outras. E por isso é que eu digo que este processo é complexo, tem que ser convenientemente planeado. É nessa fase que nós estamos. O que é para nós prioritário? Encontrar esse quadro de prioridades, não é? Depois desta experiência, evidentemente que já falámos da transcrição, mas agora é essa aplicação noutra dimensão, que é o tratamento da informação parlamentar com recurso à inteligência artificial quase em 360 graus. No que diz respeito, e a primeira prioridade para nós será o tratamento da informação resultante do processo parlamentar, do processo legislativo. E, portanto, é isto que temos definido. Relativamente ao planeamento orçamental, ele virá logo a seguir que tenhamos identificado exatamente qual é a extensão do investimento que queremos fazer e, em sede de preparação do orçamento do Parlamento, dotar o orçamento nos anos em que decorrerem os trabalhos de implementação das verbas necessárias para fazer face ao investimento que é necessário para o efeito. É um pouco isto e fico disponível para o que mais for entendido. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui, pelas suas considerações muito interessantes. Doutora Filomena, a senhora gostaria de compartilhar os seus comentários também por 4 minutos, por gentileza? Obrigada, professor Luís, obrigada. Bem, olhando aqui para o Parlamento moçambicano, nós já temos um plano estratégico da Assembleia da República, onde prevê o desenvolvimento das TICs e versus o próprio orçamento. Então, respondendo à questão do professor Luís, eu primeiro haveria de optar pela consciencialização do público parlamentar na transição, na necessidade da transição para o sistema digital. Primeiro é preciso que o público parlamentar, quando digo público parlamentar, estou a referir os deputados e o pessoal todo aqui do Parlamento, tenha consciência da necessidade de transitar. Pois, se não conseguirmos consciencializar, vai ser muito difícil. Vamos cair naquilo que disse o secretário-geral adjunto de Portugal. Nós sempre fizemos assim e sempre nos demos bem. Então, precisamos de consciencializar da necessidade de transição para o processo digital. E neste processo de consciencialização é necessário apresentar as vantagens da transição. Não necessariamente vamos transitar, mas necessário apresentar quais as vantagens desta transição. Em terceiro lugar, eu haveria de arrolar a necessidade do alinhamento do Parlamento com os outros órgãos, os outros autores do processo legislativo, na necessidade de transição. O quarto fator, para mim, seria a formação do pessoal. É preciso formar este pessoal, os deputados, e ter uma componente técnica robusta, em que, por mais que exista quem não queira avançar
com esta equipe robusta, sente-se obrigado, coagido a avançar também. Então, se tivermos este corpo de pessoal bem formado, que consegue coagir, mudar as mentes, penso que poderíamos ter sucesso. O quinto fator seria o investimento nas infraestruturas. Nós podemos ter ideias, estarmos com vontade, mas se não tivermos as infraestruturas evoluídas, não poderíamos avançar. Então, é preciso também pensar e planificar no investimento das infraestruturas. O sexto aspecto seria orçamento suficiente. Podemos gritar, fazer bons projetos, bonitos projetos, mas se não tivermos orçamento suficiente, somos capazes de depois ficar frustrados. Então, temos que apostar no orçamento suficiente. E já agora temos que fazer os lobbies junto do governo, mudando a consciencialização também do governo, no sentido de que é preciso investir, para investir é preciso que haja um orçamento suficiente. E depois, tentarmos implementar em pelo menos 70% numa primeira fase. Pelo menos 70%, como garantia, como certeza de que o que nós estamos aqui a desenhar como projeto possa dar certo, para depois podermos alcançar os 99,9%. E, por último, a minha questão seria a retenção ou mecanismos de retenção do pessoal formado na área. O que acontece é que os parlamentos formam, quando já tem a pedra bem lapidada, a pedra é conquistada e desaparece. Aí temos que ir à procura de outras para lapidar. Então, ficamos no processo sempre de lapidação, 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 e nunca conseguimos atingir o ponto ótimo. Penso que se nós conseguíssemos ultrapassar estas questões, poderíamos sim, apostar na inteligência artificial e poderíamos, se calhar, responder às questões que o professor Luís nos propõe, atingirmos o ponto de excelência na inteligência artificial. Obrigada, ia parar por aqui. Obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena, pelas suas considerações, como sempre, muito interessantes. Doutor Márcio Tancredi, por favor, você gostaria de usar a palavra por 4 minutos? Claro, isso, obrigado. Bom, eu acho que a gente tem um consenso aqui bastante robusto já acerca de quais as questões que a gente tem que tratar internamente para poder explorar adequadamente a inteligência artificial, né? Um dos problemas são as plataformas, né? São os sistemas, são os recursos técnicos, né, que a gente precisa de ter em casa ou contratar no mercado. Basicamente, é um pouco de organização e dinheiro. O segundo aspecto é bem mais complicado, que é a gente mudar toda uma cultura de dados, né, que tinha um determinado vetor de evolução e agora a gente precisa tratar, né, de uma outra forma. Então, me preocupa mais esse aspecto aí, porque realmente vai ser um esforço muito grande que as organizações vão ter, né, para rever a maneira como conseguem qualificar seus dados, né? A gente, quando tem processos muito bem definidos, a gente pode conviver com a base de dados um pouco menos perfeita, porque eles conseguem selecionar bastante bem que vai ser processado, né? À medida que a gente tem um processo que tem um tipo de registro e regime de decisão menos conhecido, como as inteligências artificiais, por exemplo, as bases de dados têm que ser muito mais bem trabalhadas e tem toda uma evolução que precisa ser reposta, na minha opinião. Um ponto importantíssimo, a doutora Filomena falou, é a capacitação do pessoal. A gente precisa tanto formar pessoal interno na casa, como comprar inteligência no mercado. Um bom equilíbrio, né, entre essas duas coisas vai ajudar a gente a ter velocidade e a ter desempenho no processo de mudança. Eu acredito que se a gente apostar apenas na formação do pessoal de casa, a gente vai demorar muito e talvez a gente não consiga acompanhar o ritmo das coisas, que é muito veloz. Ao mesmo tempo, a gente só ir ao mercado e não ter condição até de regular internamente o retorno dessas contratações de mercado é muito complicado, porque você fica na mão de um determinado fornecedor. Então, é preciso ter um equilíbrio adequado aí e está nos preocupando muito, né?
Um outro ponto, talvez o mais abrangente de todos, seria, de fato, trabalhar em comunicação e na mudança da cultura da organização. A organização precisa entender o que é IA, né? É um processo diferente do que vinha sendo até hoje. Eu volto a repetir um pouquinho que a chegada dos modelos generativos de inteligência artificial mudou bastante as regras do jogo. Então, a gente tinha até, digamos, até o exercício de 2023, uma tranquilidade, né? A gente tinha um sistema de gerenciamento da estratégia de TI bastante definido, havia um plano bianual, né? O processo legislativo inteligente estava constando dentro desse planejamento, ele estava orçado, né? E o advento da IA generativa mudou bastante a regra do jogo. Então, nesse momento, né, a gente está deixando o planejamento anterior seguir em frente, mas estamos reagindo de uma forma diferenciada para tratar aquilo, né, que a IA generativa trouxe de mudança. Então, nesse momento, o que a gente fez? Fizemos um treinamento para os gestores de alto nível da casa, para que eles entendam um pouco o que é, o que ela pode trazer, né, de benefício para os seus processos. Estamos treinando também os técnicos da casa, né, tanto na IA tradicional, dos modelos de linguagem de máquina, quanto na IA generativa. E estamos fazendo um levantamento das iniciativas que existem na casa dispersas, né, que levem em consideração as novas ferramentas de ChatGPT ou similares, né, para que a gente possa apoiar corporativamente com recursos aquelas que já estão mostrando que têm um potencial bom, né, de ajudar, né, nos processos da casa. Essa é uma iniciativa um pouco emergencial, digamos assim, para reagir a esse choque que foi a chegada da IA generativa. Mas um grupo de trabalho também está estudando uma estratégia corporativa de médio prazo, né? A gente comenta aqui no Senado que é difícil estabelecer horizonte de longo prazo para a inteligência artificial, porque ela acabou de explodir, né, de reexplodir, na verdade, e tudo muda. A maneira como as ferramentas são ofertadas, né, capacidade que a gente tem de contratar de uma forma mais orgânica, com APIs de melhor qualidade para integrar os nossos processos, tudo isso tem evolução muito grande. Então, nesse momento, o que a gente quer é uma estratégia de médio prazo, né, para ajudar essa estratégia de ação imediata a preparar a casa para os prazos que ela vai dar na sequência, né? Eu insisto um pouquinho que é apenas um planejamento de médio prazo, porque realmente, nesse momento, a gente não vê como viável um planejamento de um prazo mais longo. Então, estamos planejando para os próximos 2 anos, o que vamos fazer, né, para preparar a casa para ela estar mais apta a aproveitar, né, os recursos que estão sendo disponibilizados nesse momento em termos de novíssimas tecnologias. A gente não gostaria de perder esse barco, né? Então, nesse sentido, que tem uma ação imediata, né, para o momento, mas uma coisa também que tente estruturar uma estratégia de médio prazo que nos dê um pouco mais de capacidade de absorver, né, as tendências que o mercado está apontando, para quando elas se tornarem realidade, a gente ter como se valer delas para auxiliar os nossos processos. Essa é mais ou menos a maneira como a gente tem atuado hoje, né? Resumindo um pouquinho, né, havia um planejamento bastante tranquilo com relação às IAs mais tradicionais, de aprendizado de máquina e tal, e nesse momento a gente tomou um choque de realidade com o lançamento do ChatGPT e estamos fazendo um levantamento do que está acontecendo para apoiar, para não deixar essas coisas morrerem, ao mesmo tempo que a casa prepara uma ação corporativa um pouco mais organizada para responder, né, a essas demandas e desafios no curto prazo. Muito obrigado, Tancredi, pelas suas considerações e por essa apresentação tão ampla que o Senado Federal tem feito com relação à sua estratégia de inteligência artificial. Mark, você gostaria de trazer as suas considerações do lado privado, trabalhando com o parlamento? Sure, I'd be happy to. I think the experience that you just detailed that is happening in Brazil is very encouraging, and it's the kind of thing we're seeing in several governments we work with, where there's an attempt to, while there's a lot of noise on the high level about generative AI and
and all that it can do, and it can fix this, it can do that, and so forth. Down below, we're seeing technology teams trying to be much more deliberative about it, trying to work new AI tools into their roadmaps for the future, and to think really hard about where it can be brought into play. We also see various legislative bodies, including the U.S. House and Senate, implementing rules on the use of generative AI, which has been very helpful for staff to make sure that they're not, putting the legislative body at risk with security issues and data sensitivity. But I think the original and the key thing is to think about AI as part of your roadmap, as part of something that going forward you can implement as a problem is suited for it, which then makes it part of the kind of the normal change management challenges and the things that you have to do. We know in so many legislatures, there's a lot of fundamental work that still needs to be done, where there are a lot of paper processes around and the need to move to more digital and data approaches to how systems are created and run. We know that AI will work much better when there is better data to work with. AI is going to struggle with a scanned PDF and can't do much with it. But it certainly can do a much better job when the core systems have been modernized and brought forward. So I think my hope is that kind of the noise and the excitement about generative AI will calm a little bit and become folded into the roadmaps and the things that technology professionals really need to accomplish in legislatures for the long term and not just the short-term gains. So I hope that's helpful. Muito obrigado, Mark, pelas suas considerações do lado privado, apoiando os parlamentos nesse processo. Neemias, você gostaria de encerrar esse bloco e encerrando também o nosso painel? Por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações também por 4 minutos. Obrigado, Luís. Relativamente a esta última questão e este último bloco, sinto-me ultrapassado de forma geral, porque os colegas, tanto o Dr. Rui, o Márcio, o Mark e a doutora Filomena, fizeram aqui uma abordagem completa de como é que esses sistemas têm estado a transformar as nossas vidas, principalmente os dos parlamentos, mas acima de tudo, o que os parlamentos têm feito para continuarmos a inovar e nos próximos tempos termos parlamentos mais autônomos no sentido de usarmos esta tecnologia. A tecnologia, Luís, e caros colegas, ela tem um poder de transformação muito grande. Nós, há um ano atrás, ouvimos sobre a explosão do ChatGPT e hoje já temos a Meta, já temos a própria Google e mais ferramentas de inteligência artificial a surgirem todos os dias, o que faz com que todos os nossos parlamentos devemos agora tentar encontrar um enquadramento mais rápido e eficaz para acompanharmos esta evolução. Falando aqui do Parlamento de Angola, nós em 2017 aprovamos o Plano Estratégico dos Sistemas de Informação para 7 anos, o que faz com que atualmente este plano já esteja desatualizado e nós temos de ir atrás de um novo plano e talvez, em função desta evolução constante da tecnologia, já não pensaremos em ter um plano estratégico por 7 anos, porque quando tentarmos implementar alguma coisa daqui a 3 anos, a tecnologia já mudou radicalmente e temos de mudar os processos novamente. E então, nós, nos próximos meses, teremos de trabalhar arduamente para atualizarmos o nosso sistema aliás, o nosso plano estratégico dos sistemas de informação. É importante aqui definir que os parlamentos têm 2 processos a decorrer em paralelo. Processo administrativo, e no processo administrativo temos a administração geral de um parlamento, desde finanças, recursos humanos, enfim, todas as áreas afins, e depois temos o outro processo, que é do legislativo, processo legislativo de um parlamento. Em função disso, nós definimos que no Parlamento de Angola deveríamos terminar automatizando completamente o processo administrativo e só a partir dali
teríamos então o início do projeto para automatizar o processo legislativo, porque este processo legislativo não engloba apenas o parlamento, mas engloba também o governo e o cidadão. Todos esses atores fazem parte deste universo que depois transforma o processo legislativo e para termos então a parte final das leis. Sendo assim, nós, neste preciso momento, estamos a terminar toda a transformação digital do processo administrativo e provavelmente no próximo ano começaremos então com a parte de automatização do processo legislativo, que pensamos ser algo bastante mais complexo do que propriamente o processo administrativo. Os parlamentos, para além de definirem o plano estratégico dos seus sistemas, também devem pensar na meta para os próximos anos. Tal como eu disse, a definição de metas e prioridades destes processos todos, nos últimos anos tem estado a desenvolver de forma muito mais rápida e principalmente com o surgimento da inteligência artificial. Então é importante que todos nós tenhamos consciência de que os nossos planos estratégicos que definíamos de 5, 3 anos, provavelmente nos próximos anos vamos ter de reduzir esse tempo, porque a própria tecnologia tem estado a desenvolver bastante, de forma muito veloz. Depois é importante também traçarmos aqui um plano para a literacia digital da comunidade parlamentar. O Márcio, o Dr. Rui e a Filomena falaram muito bem sobre não só formar a parte de TI, mas também formar e informar os deputados, os funcionários parlamentares, o cidadão, do que nós estamos a abordar sobre a inteligência artificial. O que é essa inteligência artificial? Que benefícios ela traz para um parlamento? Mais do que apenas estarmos a traçar processos, estamos a traçar planos, estratégias, é importante incluir a formação destes atores todos que compõem o processo legislativo. Não menos importante, é preciso pensarmos todos os parlamentos, principalmente os secretários-gerais dos parlamentos, começarem a pensar no aumento do quadro dos técnicos de TI. Há parlamentos, e falamos daqui de várias realidades, dos vários continentes, há parlamentos que ainda hoje, nas áreas de TI, estamos a falar em 15, 10 funcionários de TI para atenderem uma comunidade de 220, 240 deputados, o que é insuficiente, sobretudo para os novos desafios. Então é importante fazermos este treinamento dos funcionários, mas aqui, para além do treinamento, e eu vi essa experiência do Brasil, era importante pensarmos em incluirmos outros atores neste ecossistema. E quais seriam os outros atores? Seriam as universidades. Eventualmente, para fazermos depois o planejamento estratégico, talvez poderíamos incluir aqui as universidades, que têm um ecossistema de ciência, academia, investigação já muito avançado, para podermos colaborar entre parlamentos e universidades, então começarmos esse plano, essa estratégia de desenvolvimento a nível de tecnologias, englobando não só o funcionário parlamentar, mas também as universidades, por meio de seus estudantes, professores, e por meio disso desenvolvermos então sistemas muito mais robustos para os parlamentos. Luís, em função disso, os parlamentos vão traçar, a nível daquilo que é o seu orçamento, depois de todos esses atores, depois de toda esta movimentação do plano estratégico, da definição das metas, dos planos de formação e por aí fora, é importante termos, então, definido aquilo que é a parte do orçamento. Mas o orçamento é a parte final, no fim de tudo isto, é a parte final que complementa todo este plano, porque se nós não definirmos desde o início os processos que nós queremos envolver, as pessoas que nós queremos envolver, dificilmente teremos um orçamento capaz de atender às necessidades destes parlamentos e podermos então, ao longo dos anos, podermos evoluir tecnologicamente falando, Luís.
Estamos aqui à inteira disposição para perguntas e respostas. Por favor, disponham. Obrigado. Muito obrigado, Neemias. Muito obrigado a todos os colegas aqui no painel pela excepcional discussão. Infelizmente, nós temos um tempo que é limitado, ultrapassamos um pouco, peço desculpas a todos, mas eu não queria cometer a deselegância de encerrar antes que cada um, muito brevemente, 30 segundos para cada um, e eu enfatizo os 30 segundos, por favor, porque meu pessoal já está me cobrando para que a gente possa encerrar, para que vocês deixem uma mensagem final. Então, gostaria de começar com o Dr. Rui. Dr. Rui, o senhor tem uma mensagem final, 30 segundos, para que Muito a obrigado. gente encerre. Muito obrigado. Sim, em primeiro lugar, agradecer esta iniciativa, que me pareceu esclarecedora sobre o ponto de situação em cada um dos parlamentos participantes sobre a adoção desta nova tecnologia. Em segundo lugar, dizer que a Assembleia da República de Portugal permanece disponível para troca de informações, colaboração, cooperação com todos os parlamentos de língua portuguesa, designadamente no âmbito da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, aprofundar as relações de cooperação com todos eles, designadamente com o Brasil, que eu sei que nesta área tem um desenvolvimento superior e nós estamos desejosos de o fazer, de aprofundar essas relações de cooperação e, finalmente, incentivar este tipo de encontros e dizer que nós estamos completamente disponíveis para essa cooperação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Rui, e a sua equipe também pela sua participação hoje. Doutora Filomena, a senhora tem uma mensagem final também? 30 segundos, por favor. Obrigada, professor Luís. Quero agradecer este honroso encontro em que pudemos trocar impressões sobre a inteligência artificial. Agradecer ao professor Luís por estar sempre disponível nesta dinâmica aqui da inteligência artificial. Continuo com essa força, com essa lucidez e dizer aos colegas de painel que estou muito honrada por ter feito parte deste painel, pois embora eu não seja IT, e dizer que estamos juntos, podemos nos apoiar uns aos outros, vamos puxando uns aos outros, por forma que possamos estar todos mais ou menos no mesmo patamar. Muito obrigada, força para todos vós. Obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena, pela sua participação hoje. Doutor Márcio Tancredi, você gostaria de deixar sua mensagem final também em 30 segundos? Bom, Luiz, queria agradecer a iniciativa sua, da Bussolotec, né, do LB, da ABEL, né, da Assembleia de Angola, do pessoal do mercado que está aí, do MARC, da Essential. É muito bom a gente estar trocando esse tipo de impressão, né, porque às vezes a gente se sente um pouco solitário, um pouco isolado, né, com relação aos nossos processos. Porque legislativos são processos raros, né? A gente, se não conversar com outros legislativos, não fica sabendo o que está acontecendo. E isso é muito importante. Eu acho que essa troca é muito boa. Eu espero que você continue com esse trabalho, Luiz, que é um trabalho que, para nós, né, traz resultados muito interessantes também. Obrigado por tudo e um abraço a todos que nos ouviram. Obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio Tancredi, pela sua participação hoje. Mark Stoller, você gostaria de deixar sua mensagem final também em 30 segundos, por favor? Very good. Thank you, Luis, and thank you, Buslatec, and thank you to the language interpreters who've done a wonderful job allowing me to be a part of this today. And it has really been an honor and a privilege to be a part of this discussion among parliaments. We always learn so much from these gatherings, and I think this one in particular today was so helpful to give me and all of us a really good view of the complexity of AI implementation, the challenges, the risks, and the things that we're all dealing with. And I agree that the more dialogue, the more we can talk to each other and have these opportunities to share ideas, share our problems, and share our concerns, the better. So I look forward to future discussions like this. And again, thank you, Luis. Muito obrigado, Mark Stoller, pela sua participação hoje também. Neemias, você tem a honra de fechar o debate hoje com a sua mensagem final, também em 30 segundos.
Obrigado, Luís. Obrigado aos colegas, à doutora Filomena, ao doutor Rui, ao Márcio, ao Mark, por trazer aqui uma visão diferente das dos restantes colegas, por ser de uma empresa de tecnologia, e então trouxe-nos aqui considerações importantes. Como nota final, eu aqui gostaria de deixar um desafio para todos os parlamentos da CPLP, sobretudo aqueles que já iniciaram com laboratórios de inteligência artificial, partilhem, que tenhamos o hábito de partilhar não só apenas os projetos que foram um sucesso sobre IA, mas até os projetos que falharam, porque os vossos falhanços poderão ser importantes para nós não falharmos no futuro. E então é este o repto que eu deixo a todos, sobretudo o Brasil e Portugal, que estão bastante avançados já com alguns laboratórios criados. Por favor, partilhem conosco para que possamos saber exatamente em que estágio vocês estão e que possamos progredir, obviamente, todos em conjunto, como povos irmãos. E ao Luís, obrigado por tudo. Estamos sempre aqui disponíveis para partilhar conhecimentos, experiências e contamos em estarmos juntos num próximo evento. Obrigado. Muito obrigado, Neemias, pelas suas considerações finais. Reforço o agradecimento a todos os participantes, a todas as participantes desse painel. E encerro por aqui agradecendo e desejando um bom dia a todos os nossos painelistas.